Portanto, Eu desconfiava que tivesse também uma nacionalidade portuguesa, não é? Só tem uma. Você tem, né? Não será dirigente no próximo pois, governo. é verdade. Não, doutor, aconteceu nas conversas sobre a Constituição e eu, para a verdade, tinha sido convidado e, portanto, não consegui porque estava no AMBO, portanto, mas acompanhei e, portanto, achei interessantíssimo naquela... Ele deu uma entrevista e, de facto, propõe isto. Eu não sou português. Aliás, tinha saído, portanto, a nota para eu ir ao Porto, portanto, na altura, para buscar, mas eu, por uma conversa e uma discussão que eu tive com o André Ventura, na altura, em 2008, eu disse, não, André, eu quando sair para Angola, eu vou ser angolano e nunca vou ser português. Nunca vou ser português. Sou angolano. Portanto, reneguei, estava em processo, mas reneguei a recepção da nacionalidade portuguesa. Qual é a ideia central nisto? É a pátria. É? Uma parte considerável das pessoas que eu conheço, meus amigos que andaram comigo em Portugal, são portugueses, têm nacionalidade portuguesa. A pergunta é aquela que de facto coloca aqui o Dr. Cabaça. Qual é o sentimento que você tem de dizer, não, eu sou português, quando você de facto é angolano? E o Graça Campos escreve uma coisa muito interessante, que ele foi retirado do meu post, e diz em defesa do sangue puro. Em defesa do sangue puro. Na América, só são presidentes aqueles que têm nacionalidade americana, mais nada. Tem que renegar as outras, não é? Todos nós sabemos. Em Portugal, só é presidente quem é português. Por isso é que, neste grande debate que nós temos tido, e já te passo a falar daqui a pouco, o André diz, não, nós somos portugueses, temos que defender o nacionalismo português. O nacionalismo está muito ligado à questão da pátria, de pater patris. Uma parte considerável dos nossos dirigentes, e digo sem medo de errar, não é patriota. O debate do princípio das crianças que morrem não lhes interessam. Porque muitos dos filhos não estão aqui. O sentimento de pertencer a uma terra, como se faz, por exemplo, na África do Sul, em que um dirigente, que é mesmo dirigente, vai investir na sua terra, e o Estado permite isto, para que amanhã, quando deixar de ser dirigente, não. Olha, quando eu fui dirigente, fiz isto e aquilo. Sassembele, quem faz as perguntas aqui é o Sassembele. Não sou eu. Quem é o dirigente nosso que tem orgulho daquilo que fez? São quantos? E não há. Poderá haver. Mas são quantos dos nossos ministros? Portanto, governadores provinciais, administradores municipais, que fazem obras que ficam para a memória, para dizer que amanhã, quando deixar o poder, daqui a 20 anos, vão dizer, aquela estrada, naquele tempo, quando eu fui governador, aquela estrada... Mas, doutor Paquício, o seu problema só está, portanto, com um cidadão que venha ocupar uma responsabilidade política. Carinho, mas já é muito rápido. Não há orgulho. Por que não há orgulho? Não há o sentimento de pertença. O sentimento de pertença se esfuma. Por isso é que uma parte dos nossos dirigentes deixam de ser dirigentes e vão viver em Portugal, em Cascais. Vão viver em Sintra. E a gente sabe onde vivem, doutor Cabaça. Muitas vezes estamos num avião da TAG ou da TAP, aterramos no aeroporto de Portela, e o dirigente que você diz, esse é meu dirigente, é ministro, é do Poder Judiciário, ele está a ir na porta dos portugueses. Você diz, esse não é português, não é português. Ele sai de Angola como angolano, entra em Portugal como português. Eu vou terminar, você saber. Qual é o sentimento de pertença que essa pessoa tem para dizer que eu vou investir na minha terra? Por isso é que todos os países têm corrupção. Mas quando os corruptos são nativos, o investimento é feito internamente. Sim. É feito internamente. Então, o dinheiro da corrupção engrandece o próprio povo, como de alguma forma fazia a nossa engenheira Isabel dos Santos. E tenho repetido isso muitas vezes, porque gostei. O primeiro tapete rolante que esteve aqui, um dos primeiros tapetes que eu andei, foi da engenheira Isabel dos Santos. Quer dizer que é uma corrupção valiosa. Existe essa corrupção valiosa. Corrupção necessária, né? A corrupção valiosa é aquela em que alguém tira o bem que é de todos, mas depois investe para dar emprego a todos. Para o bem de todos. Isso existe em toda parte do mundo. E o nosso maior problema, aqui para terminar, a doutora Luzia diz, é importante que quem ocupa um cargo de relevo, aqui estamos a falar de ministros, governador provincial, secretários e outros, o próprio presidente, a limitação já está ali, eu estou de acordo consigo, porque os outros, como são auxiliares, têm que, em cadeia, ter a mesma postura. Não podemos ter um ministro que é angolano e é português. Vai comprar um relógio que custa 150 mil euros, que não lhe faz diferença. Ele não vive cá. E então ali, o meu entendimento tem sido este, Assembleia, e eu luto isso, eu sempre defendi também esta ideia, por quê?
Ó Sessembele, e eu vou-te passar a palavra. Defendi sempre essa ideia, porque os outros não fazem isso. Os outros não fazem isso. É um debate que muitas vezes a gente não traz. Mas quando o André Ventura diz o português é português e o angolano tem que ser angolano lá na sua Angola e o moçambicano tem que ser moçambicano no seu país, está a dizer, vamos impedir que os vossos dirigentes tragam aqui as suas riquezas. Onde o PS e o PSD durante 50 anos comem, por exemplo, com o partido UEPLA. Isso é verdade. Isso é verdade. O doutor é jurista, sabe disso. E certamente se eu tiver problemas, portanto, com a justiça, o doutor vai me defender, porque também é advogado. É advogado. Muito bem, e vou terminar com isso, Assembleia. Mário Soares e outros viveram em França no tempo, fugiram para a França, mas quando vieram para Portugal, tornaram-se apenas portugueses. E eu, sobre essa matéria, o meu entendimento tem sido exatamente o mesmo que a doutora Luzia em inglês. Não podemos ter pessoas que ocupem cargos de relevo com dupla nacionalidade, para quê? Para não derramarem a nossa riqueza para o outro país que é Portugal. E neste momento, Portugal que é pequenino, Portugal que não tem riqueza, está muito melhor do que nós, quando nós podíamos estar ricos, se não tivéssemos dirigentes que estão, de facto, a levar permanentemente a nossa riqueza ao estrangeiro. Eu estou de acordo, estou completamente de acordo. Muito bem. É muito preocupante, de facto, a realidade social que se vive, não é? Penso que não há como as famílias resistirem àquilo que são as condições de pobreza a que muitas famílias estão submetidas, não procurar no lixo, portanto, latas do que seja, para poderem pesar e vender. Penso que é mais essa a perspectiva. E aqueles meninos, que eu não chamo jovens, porque me parecem mais adolescentes, deviam ter 12, 13, 14 anos, são meninos que estão, primeiro, fora do sistema de ensino, daquelas famílias que estão abandonadas por aquilo que são as responsabilidades que o Estado tem relativamente às pessoas, essencialmente tendo em conta aquilo que é a dignidade da pessoa humana, e então elas não têm como sobreviver senão procurar, de facto, alimentos e outros bens que, de alguma forma, podem vender. E, na verdade, nós vimos aquela semana, os dois morreram na compactadora, os dois meninos morreram na compactadora, mas depois há um outro caminhão amarelo, onde nós vemos 3 jovens, 3 meninos, um dos quais devia ter 11 a 10 anos. Né? Assembleia, eu não usaria a expressão persistem, aí eu não usaria essa expressão que o Assembleia usa, eu diria que crianças que estão abandonadas. E isto é responsabilidade do Estado e é responsabilidade das famílias. E aqui o Dr. Cabasso, naturalmente, como jurista, nos há de esclarecer isso muito melhor, mas a grande verdade é que o Estado tem a responsabilidade primária de cuidar da célula da sociedade que é a família. E então, é ao Estado que cabe, dentro das políticas públicas, perceber como é que está a ser feito o trabalho da ministra Sambo, do setor social, ministra de Estado para a área social, da ministra da Família e Promoção da Mulher, da área social do Presidente da República, como é que estão a cuidar desta situação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Há uma coisa que se chama Estado Social. O Estado Social que surge no século XIX, século XIX ou XX, vem exatamente para acudir às famílias mais carenciadas. E começa com o Papa da Igreja Católica, que diz: o Estado não deve apenas olhar para aqueles que estão bem, mas deve, nos recursos que são naturais e comuns, guardar uma parte para acudir àqueles que não podem mesmo. Então, essa Assembleia, eu penso que aqui o Estado tem falhado nessa matéria, temos que ser muito realistas dizer isso, mas o maior problema, na minha perspectiva, é a insensibilidade do Estado, e aqui nós diríamos do titular do Poder Executivo, que é o nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, é a insensibilidade do presidente e da sua equipa em dar uma nota, em acudir às famílias. Passaram-se 2 ou 3 semanas desde que isso aconteceu e não vimos uma nota oficial do presidente da presidência a lamentar a morte daqueles meninos e a dizer que foram acudidas as famílias e ou há uma equipa que vai cuidar das crianças na rua e da rua. Então, Assembleia, acho que o tema é muito oportuno, por um lado, e para terminar, vou-te passar a palavra, também para terminar essa Assembleia, na minha visão, há uma insensibilidade da sociedade. Os angolanos, não sei se por conta do sofrimento que é demais, as pessoas estão também insensíveis. Este ato das crianças morrerem, portanto, apertadas pela compactadora, devia nos causar uma indignação geral. Como acontece nos outros países, quando há atos destes, há uma indignação geral. Mas as pessoas aqui não se indignam, nós também somos indiferentes
Inclusive, Sassembele, veja e verifique o que se passou ali, naquele vídeo que eu também publiquei nas minhas redes sociais, muito depois de ser publicado oficial pelos jogos. Os polícias, na mais natural calma, os agentes da autoridade, o doutor vai fazer a sua abordagem, na mais natural calma, dizem: estes são os mortos que morreram na compactadora. Os agentes da autoridade, doutor Cabasso. É de uma insensibilidade que, inclusive, deixa-me dizer, é verdade que vazou para as redes sociais. O polícia, agente da autoridade, em nenhum momento devia fazer aquela fotografia. Era, naturalmente, falar com o motorista, era desfazer a questão da compactadora, tirar os meninos já mortos e tapar. Para quê? Para respeitar aquilo que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Nós em Angola estamos insensíveis, as autoridades são insensíveis, mas é preciso, e mais uma vez aqui repetimos isso, porque eu quando olho para estas situações, penso sempre no dia 28, 29 e 30, que aconteceu em julho, dizer a quem governa: muito cuidado com o sofrimento do povo. O sofrimento do povo, com a avaria dos impostos, com a miséria do povo e com seu próprio sofrimento e com o abandono que as pessoas sentem, isto é muito perigoso para a estabilidade social. Porque a paz também é justiça. Quando não há justiça, essencialmente justiça distributiva, nós criamos um problema gravíssimo e é preciso dizer, depois ninguém segura. Doutor Paquito. Fiquei e tenho ficado muito tempo no AMBO. Mas quando nós falamos, por exemplo, de fome, a fome, e nós temos apelado a isto variadíssimas vezes, a fome que existe em Luanda não existe em nenhuma outra parte do país. Também há fome, mas as pessoas são mais solidárias. E, por exemplo, nas províncias temos mais fruta, as pessoas têm um bocadinho mais de pão. E mesmo que estejam desnutridas, elas não apanham no lixo como apanham na capital do país. Se o censo nos diz que nós estamos com 10 milhões, que eu acho que aquilo é falso, mas depois vamos falar sobre essa matéria, estamos com 10 milhões, que significa o Kwenda, o programa Kwenda, que é um bom programa, e estão lá os nossos amigos a trabalhar, devia incidir primeiro sobre a capital, porque a capital tem fome. E o problema é que aqui na capital é difícil cultivar, como acontece nas nossas outras províncias. Portanto, era preciso, de facto, mobilizar aqui uma grande massa do FAG, do pessoal do Kwenda, para acudirem à fome que existe aqui na nossa capital. Muito bem. Eu não acredito nos dados do censo, que são dados falsos. Mas em que, o que é que argumenta, portanto, o que é que sustenta este seu argumento? E uma parte considerável das pessoas que consultamos todos nós, não é? Qualquer pessoa que seja analista, comentador e jornalista, sabe que os dados são falsos. Porque quando começou o censo, não é verdade, não, eu concordo, eu também não acredito. Gastou dinheiro público, gastou dinheiro recebido da Unicef e os dados são falsos. Agora, sim, exatamente. Agora é preciso dizer aqui uma coisa, quer dizer, nós tivemos que apresentar dados, aliás, o novo diretor-geral do INE teve que apresentar dados porque era preciso apresentar. Era imperioso apresentar. Ora, eu aqui me posiciono na mesma direção do Dr. Cabaça, quer dizer, o que é sem abrigo? O que é o abrigo como tal, né? Bem, quer dizer, abrigo é ter uma casa condigna, onde as pessoas possam, portanto, ter condições mínimas de pernoitar, comer numa sala, ter um quarto para dormir, ter uma casa de banho para fazer necessidades. Há um dado que o Assembleia não me pergunta, mas vale a pena dizer. Quer dizer, mais ou menos, o próprio censo também diz que cerca de 40% das pessoas defecam ao ar livre. Em Angola. Atentado à saúde pública. Completamente. Aquilo que o Dr. Cabeça está aqui a dizer. Cerca de 40% das pessoas defecam ao ar livre. Fazem necessidades ao ar livre. O que significa? Significa que, por causa da nossa ambição também, generalizada, o Estado angolano, na minha perspectiva, perdeu o controle da população. Mas eu vou explicar muito rapidamente para não termos outros temas. O Estado como tal perdeu, portanto, a noção de onde vive a população. Sabe-se aqueles que estão na cidade, os que coisas, mas quando, por exemplo, os próprios dados do censo são falsos, na minha perspectiva, com toda certeza digo isso, qualquer pessoa que a gente pergunta não foi recenseada, eu não fui, venho da província Passei Norte, não fui, aqui não fui, bairros não foram. Significa que o Estado, para justificar o dinheiro que alguém gastou, então deu esses dados. O Dr. Cabaça fez referência, portanto, aos zangos. Sembele, nós todos conhecemos esta ideia. Por exemplo, o Zango tinha casas suficientes para abrigar as pessoas que foram retiradas da ilha.
O Zango e a zona, penso aqui do outro local aqui em cima, havia casas suficientes para abrigar as pessoas que saíram da Bahia, da Praia do Bispo ou da Boa Vista. Estas casas foram para quem? Foram para os mesmos que já têm casa, funcionários da administração pública, funcionários públicos, muitos deles ligados à administração municipal, que venderam as casas e que estragaram, de facto, tudo aquilo que era atividade do Estado. Aí é a ambição... Os que foram retirados, portanto, das zonas de risco receberam as suas casas, tanto nos Zangos, como também, portanto, em outros projetos de âmbito social. Pois, mas quando eu digo que o Estado perdeu o controle, eu tenho razão. O Estado perdeu o controle da população, aqui na capital e no país. O Estado não sabe. E isto se agrava quando os dados do censo não são verdadeiros, são falsos. Portugal, quando realojou, e vou dar esse exemplo que conheço bem esse exemplo, estudei quando estive em Portugal. Portugal, quando nos anos 80 realojou as pessoas todas, construiu habitações sociais. E o Estado teve mão firme para que, efetivamente, todas as pessoas que foram cadastradas para receberem as suas casas recebessem. Nós não temos. Portanto, quando se diz que há uma parte considerável das pessoas que estão sem abrigo, eu aqui não sei o que é. Porque, por exemplo, na Europa o sem-abrigo é aquele que dorme embaixo da ponte. Esse é o sem-abrigo. Mas ainda ali, da tua cabeça... Mesmo no dicionário, sem-abrigo é mesmo... Exato, exato. Dorme embaixo da ponte. Mas ainda aí, o Estado faz uma coisa muito interessante. Nos países como Inglaterra, Holanda e Suíça, onde há muito frio, mas isto é uma coisa interessante, é de outro nível. Os hotéis têm 10% da sua acomodação para os sem-abrigos não dormirem na rua por causa do frio. Os hotéis têm esses espaços, nessas casas. E quando nos referimos, por exemplo, a Portugal, aqui ao lado, mesmo os sem-abrigo que estão debaixo da ponte, o Estado lhes dá sopa de manhã, almoço e lhes dá jantar. O Estado dá isso. É daí onde, eu digo, perdeu-se o controle. Porque, inclusive, as crianças se assemelham. Uma coisa muitíssimo importante que digo aqui, também para os nossos internautas. Inclusive as crianças que deviam receber sopa de manhã, à tarde e à noite para não andarem nos contentores. O Estado não consegue. Mas também há relatos de que muitas crianças fogem dos centros de acolhimento. Muitas crianças fogem dos centros de acolhimento. E preferem a rua, não é? Os centros de acolhimento, os centros de acolhimento não é um centro para acolher manada. Não é a manada. São seres humanos com capacidade reflexiva, intelectiva. As crianças têm que ser ocupadas. E não têm sido ocupadas? Têm escola, têm pequeno almoço, não têm um jantar? O Sassembele conhece o estrangeiro, tanto quanto eu. Os nossos internautas conhecem o estrangeiro, tanto quanto eu. Quem é que, estando em Paris, estando em Lisboa, estando em Windhoek, estando na África do Sul, por exemplo, em Cape Town, ou Joy Bay, vê crianças andarem na rua de um lado para o outro? Quem é que vê? Não. Essa pergunta, quem faz pergunta é o Sassembele, não sou eu. Quem é que vê crianças andarem na rua? Nós aqui vemos os cães, as crianças e os velhos andarem na rua. E um dos sinais, vou terminar com isso, doutor. É verdade. E um dos sinais muito interessantes, doutor Cabasso, nossos internautas, é este, onde há o descontrole e o descuidado pela pessoa humana. Quando você vê num país onde o cão morre, é atropelado na rua e todos os carros passam por ele, ou então o cão morre à berma da estrada e apodrece e até secar, então você aí, neste país, você não tem cuidado nem dos velhos, nem das crianças. O exemplo típico rápido, vamos aqui a Windhoek, a gente atropela um cão ou qualquer animal, está a polícia já imediatamente ali, e estão os bombeiros já ali. Aqui não. Os cães são atropelados, mais de 20 carros passam por cima do mesmo cão. 1000 carros. 1000 carros. Mas é verdade. Neste país, você não tem cuidado das crianças. Falando da habitação, para terminar, era imperioso que os próximos governos, que eu tenho dúvidas que esse governo tenha capacidade, os próximos governos, seja de que o governo for, os próximos, depois de 2027, eu não sei se esse já não tem mais capacidade. Depois de 2027, acredito que haverá outros governos, seja de que partido for, faça uma coisa. Sente e diga, vamos reorganizar o país. Para acabarmos com essa questão.